estamos no mais um podcast aqui direto do Espírito Summit. Eu estou aqui hoje com ele, que é diretor da Dale Carnegie Training no Espírito Santo, 20 anos de experiência em treinamento e desenvolvimento de pessoas, já treinou mais de 3.000 líderes, especialista em liderança de equipe pela Universidade Central de Missouri, dentre de mais 3.000 treinadores em 90 países. O seu nome está na lista dos melhores treinadores do mundo, sendo que em 2018 foi considerado o melhor treinador do mundo no treinamento de apresentações de alto impacto. Eu estou com ele, o maravilhoso Adriano Guimarães. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Isabela, pelo maravilhoso. É um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer estar nesse evento. Esse evento tem sido maravilhoso. É um evento de muitas conexões e que a gente não podia deixar de participar por nada. É um prazer estar aqui em nome da Dale Carnegie participando desse evento. Que bom, muito obrigada. E para a gente começar nosso bate-papo, eu não vou falar entrevista não, nosso bate-papo aqui hoje, eu pergunto para você como foi o início seu na Dale, assim, como é que foi o início da sua jornada? Teve alguma coisa que aconteceu antes? O que te levou até hoje aqui na Dale? Olha, obrigado por essa pergunta, porque é uma dúvida de muita gente, né? O que te levou a estar na Dale? E eu me lembro, Isabela, eu tinha 18 anos e eu fui participar de uma palestra de motivação, né? Aquele tempo que as palestras estavam bombando e tal, e aquilo, pum, me deu um estralo. Eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero fazer isso da minha vida. Tanto é que eu era um adolescente assim que não estava mais estudando, não estava só trabalhando assim, mas naquele momento eu senti vocacionado para essa área de T&D, de treinamento e desenvolvimento. Te inspirou? Isso. Eu falei, olha, o que eu preciso então para ser um palestrante, né, na minha cabeça naquela época? Eu falei, olha, eu preciso estudar. E eu fui estudar e acabei ali terminando a faculdade, comecei com palestras e eu fazia palestras de vendas, fazia palestra de motivação. Para você ter uma ideia, como é que às vezes eu viajava de ônibus, cheguei a viajar mais de 1.000 quilômetros de ônibus, com 2.000 panfletos da minha palestra, né? Onde eu dava o cheque predatado na gráfica para chegar lá numa determinada cidade. Eu chegava de ônibus e o nome da palestra, A Chave do Sucesso. Contraditório. Cara, era muito legal, né? Porque você vê que o sucesso muitas vezes está dentro daquilo que a pessoa pensa, né? E para você ter uma ideia, naquela época foi uma época muito especial, que eu saía de madrugada panfletando as lojas do centro da cidade onde eu estava, e no outro dia eu passava vendendo a minha palestra. E às vezes eu chegava nos lugares, as pessoas falavam assim, nossa, eu vi um material eu vi qualquer coisa aí hoje de manhã, né? Eu falava assim, deve ter sido o pessoal do marketing. Não tinha internet pra gente divulgar, não tinha nada, né? E aí eu comecei a minha trajetória como palestrante e tal, só que chegou um momento que eu vi que estava raso, tem o seu valor, eu não menosprezo, cada coisa, o workshop tem o seu valor, uma aula magna tem o seu valor, uma palestra tem o seu valor, mas para mim ficou um pouco distante daquilo que eu queria. Foi onde uma diretora de uma empresa muito grande me perguntou se eu já tinha ouvido falar sobre a Dale. E eu até, no entanto, não tinha. E eu fui fazer o curso e me apaixonei, porque aí juntou um conteúdo muito mais profundo, onde as pessoas tinham resultados financeiros, retorno de investimento, como aumento de faturamento, coisas reais, mensuráveis. E eu me encantei e estou aqui até hoje. Já trabalhei em vários estados do Brasil, mas escolhi o Espírito Santo para morar, para continuar o resto da minha vida. Não digo que nunca vou sair, mas o estado aqui é maravilhoso. Você fez o curso que eu fiz para conhecer, foi isso? O primeiro passo para entrar na Dale é fazer o curso, e você já começa a ser avaliado pelo resultado que você dá ali. Ah, é mesmo? Porque um dos pilares da empresa é a integridade.
Então, como vai ter uma pessoa ministrando se ela não tem o resultado? Então, isso é um pilar inegociável da empresa. Caso você não fosse bem ali, você não estaria aqui hoje. Não estaria na Deio. Conta pra gente, então, fala um pouquinho da Deio, da história. Essa empresa tem mais de 100 anos? Isso. A Deio, inclusive, eu acho que esse Summit marca dia 22, agora é aniversário da Dale Carnegie. Ela foi fundada em 1912, né, em Nova York. Ela vai completar dia 22 de outubro agora, 111 anos que existe esse treinamento. Caramba! Né? Muitas pessoas perguntam se primeiro veio o livro, que é muito comum às vezes o escritor fazer um livro e depois lançar um curso, O Deio foi ao contrário, né? Ele foi convencido a escrever o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas por um participante que falou, cara, você precisa escrever isso que a gente vive aqui. E aí ele foi persuadido a escrever o livro e veio em 1936 o livro aí que está atual até hoje, tem mais de 80 anos que foi escrito. Mas no livro ele conta um monte de história das próprias palestras dele, dá um monte de exemplo. Isso. Né? O Deio era um homem muito simples e muito prático. Muito prático, né? É muito legal. Eu fico encantada com a história e com o impacto que o livro traz na vida das pessoas, né? Sim. A gente conversou esses dias sobre um documentário na Netflix, né? Sobre esse tipo de impacto, né? Que o livro ele pode ser usado como técnica, né? De persuasão para todas as pessoas, mas uma técnica do bem, né? Uma técnica que vai fazendo você melhorar como ser humano. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto alto, assim, não é só melhorar como profissional. É melhorar como ser humano. Isso te ajuda na sua vida de forma integral. E não de forma... É diferente dos outros cursos que eu vejo por conta disso. Porque você não é só profissional. Não. Na sua vida você é um conjunto de coisas. E ele olha para tudo isso. E o Deio, ele acaba, dentro disso que você está falando, ele dizia que ele criou um método que ele mesmo tinha que se submeter, que ajudava ele a ser uma pessoa melhor. Então, de tempos em tempos, ele revisava o seu próprio material para conseguir ser uma pessoa melhor. E hoje ele deixou um legado aí que a empresa está em 90 países, né? São 4.000 trainers no mundo. Hoje, das 500 maiores empresas do mundo, 400 delas são treinadas conosco. Então, o mesmo treinamento que acontece aqui no Espírito Santo, um diretor da Google, da Boeing, da Microsoft recebe, né? Tudo igual. Tudo igual. Nós tivemos o privilégio aqui, hoje o palestrante nosso, amigo Diogo, né, do PicPay, participou desse processo É super interessante, é muito né? legal. Quando a gente vê as pessoas também mudando, né, as suas apresentações por conta do curso. Sim, cara. Isso daí é satisfatório, eu acho, para a pessoa que dá o curso também, Sim. que faz o treinamento, né, para essa pessoa. Em alguns casos, Isabela, teve um caso que aconteceu onde eu morava, que a pessoa parou de fazer a faculdade porque ela não conseguia ir na frente e apresentar um trabalho, né? E em 10 semanas essa pessoa chegar numa formatura ali, tinha umas 150 pessoas, ela falando com desenvoltura, com confiança, isso é muito gratificante. É verdade. E o que o Deio trabalha, ele vai muito além da oratória, né? Porque a oratória, ela tem o seu valor, mas ela está voltada muito para técnicas de como fazer, né? O Deio, ele vai mais na causa. A oratória, muitas vezes tem assim, falou bonito, mas não me convenceu, né? Tem muito isso. Tem muito isso. Por isso que hoje o que se torna mais interessante nas conversas, nos podcasts, é a naturalidade, é a conversa. Sim, né? É a conversa, não é algo montado. Né? Montado. É isso aí. Você pode até ter uma programação, mas isso não é ensaiado, né? Não. Isso tem que ter verdade. Tem que ter verdade. E as pessoas sentem, né? Com certeza. E aí, Adriano, eu queria... A Deio, apesar de ser centenária,
aí nos seus treinamentos, vocês não param como instituição de se renovar, né? Atualmente eu fiquei sabendo sobre pesquisas que a DEIO tem desenvolvendo na área de inteligência artificial. E você vê que é um treinamento de muitos anos e mesmo assim continua em constante aprendizado. Sim. Conta aí um pouquinho pra gente como foi essa pesquisa e quais são os resultados obtidos dela. Isso, olha só, a DEIO ela tem 4 centros de inteligências nos Estados Unidos, tem universidades e centros de inteligência onde as coisas são pesquisadas e pesquisadas e pesquisadas. Por exemplo, nós contratamos para trabalhar conosco quando o assunto é educação, o PhD em dar treinamentos e ensino para adultos. Então a gente pega isso, traz para os nossos treinamentos, né? Quando nós fomos pegos por uma pandemia, o mundo inteiro foi pego por uma pandemia, nós já tínhamos treinamentos online desde 2010. Então já acontecia de forma interativa esses treinamentos. Claro que dentro da DEIO, nessa época, tinha 9 instrutores certificados, porque até para dar o treinamento online nosso passa por um rigoroso sistema de certificação para que ele tenha habilidade suficiente para ministrá-lo. Não é assim... De qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. E em um mês, dos 9... Em um mês, nós tínhamos 1000. Isso na pandemia? Na pandemia. Cara. E nós transformamos isso tudo em treinamento online. E aí andou mais um pouco, acho que 2000 e começou a aparecer a inteligência artificial. Claro que não é um assunto novo, já vem sido estudado há muito tempo, né? Mas agora apareceu a inteligência artificial generativa, que... E aí, o que a DEIO fez? Como nós temos acesso em muitos países, nós pegamos as pesquisas, por exemplo, do Goldman Sachs, da Harvard, que é uma das parceiras nossas, sobre as pesquisas que eles fizeram, e nós fizemos a nossa pesquisa com 3.500 pessoas em 11 países, sobre as dificuldades das pessoas ao entender essa inteligência artificial. E como é que as pessoas vão crescer de forma orgânica, né? Então apareceu algumas coisas muito interessantes nessa pesquisa. Por exemplo, 65% dos entrevistados nesses 11 países têm algum tipo de preocupação com a inteligência artificial. É mesmo? 65%. É grande esse número, né? Tem 40 e poucos por cento ali, não me lembro certinho, tem um grau maior, mas tem mais um outro pouquinho ali, acho que são 43, tem um grau menor, mas tem uma preocupação, né? E aí, foi estudado também assim, ó, o que levaria as pessoas a se sentirem mais confiantes, mais proativas e mais animadas com a inteligência artificial. E também saiu algumas coisas muito interessantes. Uma delas é confiança na liderança. Então, você pega uma empresa onde as pessoas não têm essa confiança na liderança, ou não é comunicada como que vai começar a ser absorvida a inteligência artificial. Não treinam seus líderes, né? Isso apareceu na pesquisa. É impressionante, gente. É impressionante. As pessoas que treinaram a sua equipe nos últimos 3 anos nas soft skills, que é comunicação, que é lidar com gente, que é tudo que nós vemos no treinamento, elas estão 3 vezes à frente. No sentido assim, 68% se considera muito motivada com a inteligência artificial. Eles saem daqueles 65% Cara, que tem medo, né? E enquanto os que não receberam nenhum tipo de treinamento nesses 3 anos, só 20% está motivado com a inteligência artificial. O conhecimento liberta, né? Cara, liberta, Isabela, liberta, cara. Então, assim, ó, é isso que a DEIO faz. Falou, opa,
tem gente envolvida no negócio. Porque queira ou não queira, a IA ainda é ferramenta. Sim, sim. Ela é ferramenta. Vamos precisar dos humanos, Vamos né? precisar dos humanos. É isso aí. E eu vejo que essa parte da Dale é ensinado a técnica, né? É muito ensinada a técnica, mas sempre está relacionado ao ser humano. Porque nada é só técnica, né? Nada é só robô, sempre tem humano envolvido. Então a junção dessas duas coisas é que faz toda a diferença, eu acho, na vida de quem faz o treinamento ali e leva isso para a sua vida, para o seu crescimento pessoal e profissional. Exatamente, Isabela. É por isso que muitas vezes a gente gosta de bater um papo antes com os nossos clientes para entender o que eles estão procurando, para ver se a gente encaminha para o treinamento, se é aquilo mesmo, né? Eu fui procurado uma vez por um agrônomo. Eu gosto desse exemplo porque Eu gosto de exemplo. Ele é didático. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu estou precisando de um treinamento de vendas. E nós temos um treinamento de vendas de alta performance, reconhecido como um dos melhores do mundo. Mas eu falei, tá, mas o que acontece com você? E ali eu pude perceber o seguinte, o que acontecia com ele, que ele me disse, né? Uhum. Falou, cara, eu chego na porteira de um fazendeiro grande, eu tremo na base. E o que acontece quando uma pessoa treme na base? Automaticamente ela vai se esforçar para se manter na base. Quando ela faz isso, ela sai do eixo. Quando ela sai do eixo e coloca uma força, ela deixa de ser natural. Gente, se a pessoa perder a naturalidade a hora que ela está vendendo, a hora que ela está se comunicando, adeus a técnica. É isso aí. Adeus a técnica. Então, por isso, não adiantava eu passar uma técnica para ele se lá dentro não fosse resolvido. Então, por isso que não adianta muitas vezes, vocês dão curso de falar em público? Até sim, mas nós temos que resolver lá dentro a causa. O que dá insegurança? O porquê disso? Aí, quando a gente consegue extrair o potencial que está entulhado, a pessoa passa a falar, se comunicar melhor, de forma eficaz. E isso a gente mede qual é nos resultados de vendas, de motivação, de lucratividade. E o mais engraçado é que vocês, apesar de olharem para a causa, né, o curso, mas vocês não dão as respostas. Não. Né? Então, assim, vocês fazem as perguntas para que as pessoas encontrem as respostas dentro dela. Então, é também, porque assim, dar a resposta, talvez a minha resposta não seja igual à sua. E olha... aí você encontrar a sua própria resposta, eu acho que isso também é interessante no curso. Inclusive, nós somos proibidos de dar as respostas pelo... Olha, cara, e nós vemos atrocidades por aí, de pessoas que sabem todas as respostas e começam a dar palpite nos negócios dos outros. Olha a loucura. Sim. E eu não sei quem que é mais louco, quem dá a resposta ou quem aceita a resposta de uma pessoa que não sabe nada que acontece com o meu negócio, que não sabe nada da cultura da minha empresa, né? E, inclusive, cara, nós fazemos questão de ensinar isso para os participantes, porque o líder, ele tem que fazer as pessoas pensarem, fazer com que as pessoas sejam autônomas por elas mesmas. Aquele líder que dá a resposta para todos os liderados é o cara mais ferrado que existe, porque ele pensa por todo mundo. E uma hora ele não dá conta, né, de crescer, porque ele não vai conseguir dar conta das respostas de todo mundo. Ele vai bater numa coisa que o John Maxwell trabalha muito forte na liderança. O John Maxwell é fantástico. Ele fala assim, lei do limite. Ele vai chegar ali, acabou, ele não vai conseguir passar. Né? É verdade. E muitas vezes pode acontecer a síndrome da Branca de Neve, porque eu sou a Branca de Neve, eu sei tudo e eu não deixo ninguém crescer à minha volta. Sim. Ninguém cresce, fica tudo aqui, porque eu sou o grande e eu que resolvo. Então o Dale ajuda. E você não pode sair, né, daquele lugar, porque se você sair, você mesmo acha que ninguém vai dar conta. Ninguém vai dar conta. E aí, realmente, ninguém vai dar conta. E muitos não podem sair mesmo. Ninguém vai dar conta, porque, assim, a gente... Ontem,
Aí vou falar uma experiência, Oh, por né, favor. minha. Eu estava com o meu pai, eu estava falando com ele, ele adoeceu. Eu falei, pai, hoje estou me sentindo tão rica, porque eu não preciso mais executar as minhas tarefas dentro da empresa. Eu Aham. treinei pessoas que fazem aquilo que eu fazia. E tive tempo de sair dali quando você me ligou para te atender, para levar para o hospital, para internar. E eu tinha a tranquilidade de que eu podia ficar aqui o dia inteiro. Eu não tinha esse problema. E eu acho que é isso, trazer essa É. liberdade. Não quer dizer que Sim. você não trabalhe mais, Claro. mas você trabalha de forma diferente. E eu acho que isso é enriquecedor para qualquer pessoa. Aham. Você me fez lembrar um caso quando eu trabalhava na fronteira com o Paraguai, né? Eu atendi os dois países ali. Às vezes eu tinha turmas mescladas e tinha um participante, cara, as primeiras sessões ele só chegava em cima da hora, todo desarrumado, amassado, sabe? Judiado pela vida. É assim. A pessoa judiada pela vida. Já cheguei assim em alguns lugares. Cara, e daí a pouco passou a terceira, quarta, o cara começou a chegar uns minutos antes, parecia que tinha saído do banho. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou, rapaz, sabe que eu tô me sentindo vagabundo mesmo no No início a gente se sente. Porque tem uma coisa impregnada, porque se eu não tiver envolvido apagando fogo, se eu não tiver no meio de um problema, se eu não tiver resolvendo alguma coisa, parece que eu tô errado. É isso aí. E pelo contrário, né? Acho que a gente tem que acostumar agora com a serenidade e com as coisas organizadas. Eu acho que é um pouco cultural também da gente, né? A gente vem de uma geração que nossos pais, avós, bisavós trabalharam muito na terra. Então, eles acham que o trabalho é isso. É isso, é. Esse trabalho de estar aqui hoje conversando nesse evento, tipo, É, vocês não fazem nada. Numa quinta-feira, no meio da tarde. O vô da minha esposa tinha 97 anos, né? E um dia eu estava saindo para trabalhar, aí ele falou assim, mas você ganha dinheiro para falar? Justamente. Como é que vai entender, né? Malandro, né? Tipo assim, né? Meu pai fala assim, não, você só conversa? Vocês só conversa? É isso aí, mas é de uma outra geração. Isso, trouxeram muito bem as coisas até aqui. Sim. Né? E a gente aprendeu valores. muito com eles. Sim. Em relação aos valores, em relação a dar valor ao trabalho. Né? Hoje a gente ressignificou. Tá fazendo de uma forma diferente, mas a gente dá valor a esse trabalho exaustivo que a gente tem. Né? É isso aí, a gente honra de outras formas. E eu acho que isso é bastante importante. E é para isso que a IA serve, né? É para quê? Para fazer as coisas rotineiras, para nos liberar tempo para que a gente foque numa coisa mais estratégica, para a gente ter tempo para isso. E alguns estudos que também a Deio levantou, que em 2019 eles previam que até 2070, de 2035 a 2070, 50% das atividades que são feitas seriam feitas em 50%. Todas as atividades que são feitas hoje seriam feitas em 50% do tempo. Só que já saiu um novo estudo e já baixaram isso em 10 anos. Então eu não sei daqui 5 anos como é que... O que vai ser da gente. É. De tão rápido que as coisas estão caminhando, né? E eu aprendi, Isabela, assim, parem, né? Se as pessoas que estão nos ouvindo aí, pare de brigar com a tecnologia. Isso aí. Pare de brigar com a tecnologia. Eu estava conversando com um amigo meu na época da pandemia, ele tinha ido para São Francisco, numa feira de inteligência lá, e ele ficou abismado, porque um dos treinamentos que eu ministro, inclusive, dos motivos de estar no Espírito Santo, é o Apresentações de Alto Impacto, é um treinamento de apresentação, foi onde eu era uma das poucas pessoas do Brasil, fui convidado para conhecer o Espírito Santo e me apaixonei. Mas ele falando sobre o treinamento Apresentações de Alto Impacto, ele falou, Adriano, existe já um programa que a pessoa está ali falando, ele te dá um feedback de pelo menos 60 pontos de expressões, de gestos, de tudo. Sai um relatório. Caramba. Eu falei,
caramba, eu tô desempregado? É a primeira coisa que a gente pensa em relação a tudo. Eu entro na estatística dos 65%. Laudos médicos já estão saindo por robô. Você faz um Cara, exame de imagem com muito mais precisão. e eles compararam ali mais de 3.000 exames de vários hospitais com os laudos médicos. A assertividade do laudo do robô foi muito maior do que o humano. Muito maior. Então, isso é uma coisa que assusta realmente a gente. A primeira coisa é, estou desempregado, não vai precisar mais de mim. Aí se eu começo a brigar com isso, só piora a minha situação. E qual é a pergunta que a gente tem que fazer, né? É isso. Então, assim, cara, como é que eu pego esse negócio a meu favor? Isso aí. Daí a pouco eu vi um trainer, amigo meu, na Guatemala, ministrando esse treinamento com os participantes com a cabeça cheia de fio. Aqueles plug assim, sabe? Eu falei, cara, o que você tá fazendo? Ele falou, não, nós já estamos vendo um jeito aqui, porque quando tem um apresentador lá, nós estamos captando o nível de atenção que ele está gerando nos outros participantes. Eu falei, eu quero. Eu só tô vendo com a minha esposa se eu vou ter vontade de ir na Guatemala lá, mas eu acredito que sim, porque parar de brigar com isso. É trazer essa inteligência ao nosso favor para ser ainda melhor. É isso aí, a nosso favor. A gente vai encaminhando aqui para os minutos finais, mas eu queria falar sobre uma das coisas que mais me marcou no treinamento foi a questão de dar desculpa. Eu acho que isso é hoje uma dica, né, que eu deixo assim, e através de você, e aí toda vez que alguém hoje, alguma pessoa que trabalha comigo e chega em algum lugar se desculpando, e aí eu lembro da sua frase, eu falo, gente, não reforce a sua incompetência, não precisa. É isso aí, então assim, são coisas que a gente faz no dia a dia achando que está fazendo direito. Né? Que a gente está sendo humilde em pedir desculpa, aquele negócio. E quando a gente tem esse olhar, né? Estou chegando, me desculpando pelo meu atraso. E aí hoje eu já treino. Não reforce a sua incompetência. Não precisa. Né? Inclusive, não precisa reforçar a incompetência, porque as pessoas são inteligentes, elas descobrem por si só. Não precisa ninguém. A pessoa vai perceber quem está preparado, quem não está preparado, não precisa reforçar nada. Então a gente finaliza hoje com essa dica da que legal. desculpa. Eu agradeço imensamente a sua participação no nosso podcast. Obrigado. Fica aí, a gente está no Espírito Summit, o Dale está aqui com o stand do Espírito Summit, e aí eu convido todo mundo que está aqui ouvindo a gente para ir lá visitar o stand. Serão muito bem-vindos, vão bater um papo com a gente, viu? Muito obrigado por esse espaço, viu, Isabela? Muito obrigado. Obrigada a você.